quero conversar com você sobre um assunto importante, começando com os israelitas, os de Judá e de Israel. Eles sofreram bastante, duramente, no período de Nabucodonosor. Lembra na história que eles ficaram por 70 anos no cativeiro, depois de terem sido vencidos pelos soldados de Nabucodonosor, que Deus havia preparado, ele chama até eles de servo. Eles vão ser levados, aqueles que não resistiram, que sobreviveram, mas muitos foram e acabaram morrendo por lá. Mas sabe que é comum em nossas vidas perguntar por quê? E eu imagino que eles, quando estavam lá no cativeiro durante 70 anos, eles perguntavam por que o Senhor fez isso conosco? Por que Deus deixou a gente sofrer? Porque Deus fez com que perdêssemos a nossa terra, perdêssemos nossos bens, perdêssemos parte de nossas famílias, porque foram espalhados por toda a Babilônia. Por quê? Sabe que a gente pergunta por quê, mas depois a gente quer saber a causa. Vendo uma reportagem esses dias sobre um acidente que aconteceu em São Paulo, no Rodoanel, próximo a Castelo Branco. A repórter viu o acidente e tudo, o repórter que estava lá, e ele vai para o policial e perguntou: por que aconteceu tudo isso? Qual foi a causa? O policial deduziu: olha, a perícia vai estar examinando, mas a causa provavelmente, ou ele perdeu o controle do caminhão, e vai citar outras coisas, ou dormiu no volante, ou algum defeito, porque ele se chocou com um guindaste de 50 toneladas. O motorista faleceu, instantâneo. A roupa dele ficou até grudada no guindaste, 50 toneladas. Então, por que aconteceu esse acidente? Qual a causa? Aí voltamos para o nosso texto da Bíblia. Qual foi a causa? E por que foram levados? O porquê nós sabemos. Porque eles não obedeceram à voz do Senhor através dos profetas. Então esse é o porquê, e a causa foi a desobediência, a causa que trouxe, e eles estavam sofrendo sendo escravos, lá em terra estranha, no meio de gente estranha, de um povo estranho. Jeremias capítulo 25, ele descreve nos primeiros 2 versículos o período, o mês, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, mas no versículo 3 ele diz bem assim: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vos lá tenho anunciado, mas vós não escutastes. Também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Quando diziam: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais desde os tempos antigos para sempre. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos. Não vos farei mal algum. Todavia, não me deste ouvido, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras de vossas mãos, para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor,
e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. O porquê não der ouvido às palavras do Senhor. Agora vem a causa, a desobediência às palavras do Senhor. Por que vai ser tratado dessa forma? Porque vão ser desfeitas as famílias. 70 anos vão ficar no cativeiro. E aqui o rei da Babilônia vai executar o castigo, do povo, que era o povo escolhido de Deus. Israel e Judá. Aqueles que Deus havia tirado da terra do Egito, da escravidão, da mão de Faraó. Atravessaram o Mar Vermelho, atravessou o Jordão, já estão na terra prometida e agora de novo vão ser espalhados porque não deram crédito às palavras do Senhor. Nabucodonosor não vai ter piedade. Deus havia feito isso. E ele vai executar esse plano porque eles não estavam nem aí para Deus naquela época. Talvez não é tão diferente como nós estamos vivendo hoje. Pessoas também são religiosas, mas não estão nem aí para o Senhor. Hoje, as religiões são mais partidos políticos do que um povo convertido ao Senhor. Um povo que realmente pratica aquilo que Deus tem ensinado através dos ensinos de Jesus e dos santos apóstolos. Ninguém está muito preocupado com isso. Como não estava preocupado com os profetas que Deus havia levantado e trago e outros servos. Não estava nem preocupado um pouco com isso. Na nova aliança, temos algo semelhante. Depois que Jesus veio a esse mundo, que começou a ensinar e escolhe os 12 apóstolos e vai ensinando, as pessoas não estão preocupadas também com o plano que Deus fez para salvar o homem de todas as nações. Não está preocupado. Porque se estivesse preocupado, nós estaríamos vendo milhões de pessoas se convertido a Cristo. Milhares de pessoas falam o nome de Cristo, mas convertido a Cristo é outra coisa. Que pratica os ensinos de Jesus verdadeiramente é outra coisa. Mas tem também agora mais um aviso. Mês, ano, séculos vem sendo ensinado. E o homem desvia para a direita, desvia para a esquerda e vai desviando. Mas o caminho reto são poucos que encontram e que fazem. Deus está avisando. E nós podemos observar que esse dia que Deus determinou que vai trazer o sofrimento, a culpa não vai ser de Deus. E muitos, depois que Jesus voltar, vão perguntar, por que eu estou nesse sofrimento? E vai lembrar que a causa foi a desobediência ao Evangelho. Talvez você não pensou que o Evangelho é o meio que nós vamos ser salvos. Essa é a boa nova que Deus entregou através de Cristo e que saiu pregando mundo afora e chegou até nós nos dias de hoje. E esse anúncio do Evangelho não faz bem para as pessoas hoje. Ninguém quer o Evangelho puro. Quer ser pessoa religiosa, mas isso incomoda as pessoas. Na segunda carta de Tessalonicenses, no capítulo 1, nós podemos observar palavras duras que o Senhor aqui deixou para que eu e você possa olhar, observar e o mais rápido possível esconder nas asas, no esconderijo seguro, para que a gente não caia no erro de muitos. Como foi na época de Judá e Israel e na era cristã também, da qual nós estamos vivendo. Paulo faz um elogio no versículo 3 da segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 1. No versículo 3, ele faz um elogio para aquelas pessoas que abraçaram o Evangelho e estão seguindo o Evangelho puro. Mas, ao mesmo tempo, ele mostra de um outro lado que tem um castigo guardado e esperando
para aquele grande dia, para as pessoas que não obedecem às palavras que veio do Senhor. Versículo 3 ao 6, o elogio que Paulo faz. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto de nós mesmos nos gloriarmos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo perseguição sobre aqueles que se converteram verdadeiramente a Cristo. E se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Está falando que Deus vai trazer castigo para aqueles que não ficam felizes quando alguém se converte a Deus verdadeiramente. Né? Aí o que ele faz no versículo 8? Ele mostra diretamente quem vai ser castigado. Com chamas ou em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da sua glória e do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, ser admirado em todos que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, é um conjunto de ensino que veio do Evangelho que vai livrar o homem que não quer estar com Deus. Agora, há muitas pessoas que vão sofrer penalidade porque não conhecem a Deus. E outra equipe, pessoas que não obedecem o Evangelho. Sobrou uma outra parte, aqueles cujo o apóstolo Paulo está elogiando, aqueles que vão estar morando com Deus, é aqueles que querem que abraçar o Evangelho, nasceu a fé no coração e estão executando as palavras de Deus dia a dia, transformando em louvor a Deus Pai, através de Cristo Jesus. O versículo 7 e 8 é muito duro, mas essa é a realidade. Do mesmo jeito que os israelitas, tanto de Israel como de Judá, foram sofrer amargamente por causa da desobediência às palavras dos santos profetas, agora também, na nossa época, pessoas vão sofrer amargamente na eternidade porque não dão crédito ao Evangelho e nem procura conhecer o Evangelho. O versículo 8 diz assim: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que não conhecem a Deus. Muitas. Por isso há necessidade de anunciar o Evangelho para as pessoas conhecerem a Deus. Mas muitos não querem. Muitos não querem conhecer quem é Deus. E acham que se não conhecer a Deus, que ele está livre do castigo. Então, tomando vingança em chama de fogo. Você sabe o que é queimar alguma coisa no seu corpo? Chama de fogo, aquela coisa ardente.
Se um pinguinho de qualquer coisa queima a sua mão, você já sente dor 3, 4 dias, coisinha mínima. Imagina o corpo em chama de fogo, tomando vingança em chama de fogo contra aqueles que não conhecem a Deus. Então, o problema não é de Deus. Eu devo procurar conhecer quem é Deus. Uma vez que eu conheço quem é Deus, eu aceito Jesus como Senhor e aceito o Evangelho. Agora, e as pessoas que conhecem o Evangelho e não obedecem? Tem muitos. Hoje, em volta de nós, está cheio de pessoas religiosas, mas não obedecem ao Evangelho. Na sua religião, ele está tão preso que ele deixa o Evangelho de lado, porque a sua religião é mais importante do que o Evangelho que Jesus ensinou. Versículo 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O problema não é de Deus, o problema não é de Cristo, o problema é meu. Eu não procuro conhecer quem é Deus, vou ser condenado. E eu conheço o Evangelho, mas também não obedeço o Evangelho, eu vou ser condenado. Deus já traçou a linha. Ou eu vou estar com Ele, verdadeiramente, ou vou estar sem Ele. Por isso Ele nos ajuda um pouquinho mais, falando em Efésios capítulo 5, no versículo 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remido o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensato, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Procurai compreender qual é a vontade do Senhor que foi revelado no Evangelho, para que eu possa praticar o Evangelho e não ser só um religioso e ser condenado por não obedecer o Evangelho. É muitas pessoas que vão se perder e estão se perdendo. Mas Deus continua sendo Deus. Cristo continua sendo Cristo. E o Evangelho e as palavras do Senhor continuam sendo as mesmas. Os israelitas sofreram no cativo por 70 anos. E hoje, quem não conhece, quem não obedece o Evangelho, vai sofrer penalidade de sofrimento eterno. O Senhor está nos avisando, através dos seus santos apóstolos. Que Deus nos ajude a despertar e não ficar no sono, não ficar dormindo, e assim ficar ao lado dele. Que Deus te abençoe. Abençoe a todos nós. Se você já é inscrito no canal, faça com que essa mensagem chegue ao ouvido de outras pessoas. Talvez você não possa ir pessoalmente até essa pessoa. Mande para ele. Seja um mensageiro do Senhor, usando as minhas palavras, através das Escrituras. Eu sou a pessoa que está ajudando você a ser um pregador da palavra para tantas outras pessoas. Esse aviso é importante, então você mande para outra pessoa. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para estar recebendo as mensagens que eu tenho postado quase todas as semanas, praticamente todas as semanas. E assim você vai estar sendo notificado com novos vídeos. Que Deus o abençoe.